Olá, seja muito bem-vindo ao Dia Mundial da Criatividade. Eu sou o Thales Calaza e eu vou conversar com você um pouquinho sobre o Legal Design, como que essa nova técnica está transformando todas as interações dentro do mundo jurídico, dentro do direito. E para começar, eu acho interessante eu falar como que isso entrou na minha vida, como que toda essa técnica, toda essa transformação, ela entrou na minha vida e me transformou também num agente de transformação, alguém que está transformando junto com todas essas tecnologias a forma como a gente vê, como a gente interage com o direito. Então vamos lá. Algo que me remonta ao início dessas aplicações, ao início desses estudos, foi num momento que ele é meio crítico para muitos, que é o momento de você sair do ensino médio e decidir em qual faculdade você vai entrar, em qual curso você vai fazer, porque normalmente esse é um momento de muita ansiedade, de muito estresse, porque em muitos dos casos é o rumo que vai decidir sua vida, é uma decisão ali que vai decidir para qual ramo você vai, para qual tipo de atividade laboral você vai fazer pelo resto da sua vida. Então era algo que, como muitos, eu não tinha muita certeza do que eu queria. Então eu acabei entrando para duas faculdades. Eu comecei fazendo administração, principalmente por conta dos meus pais, que a gente tem na família, pessoal muito voltado para a parte de economia e de administração. E eu também entrei para a faculdade de Direito, que Direito era algo que sempre me deixou curioso. Eu sempre gostei de buscar, de estudar e por conta dessa curiosidade, dessa vontade de fazer a diferença, eu também comecei no direito. Então, a partir do momento que eu fui levando essas duas faculdades em conjunto, eu fui adquirindo algumas habilidades ali que eu tive esse tato para perceber o que eu acho que passa batido por muitas pessoas, na verdade, que é a questão da interdisciplinaridade. Porque a gente enxerga faculdades como clubinhos. No pessoal da administração a gente tem a gangue ali que vai falar só sobre a questão do marketing, da economia, de às vezes algum cálculo voltado para a área da administração e dos negócios, enquanto no direito a gente tem o pessoal do juridiquês que só vai falar daqueles termos, os jargões, algo extremamente difícil e técnico, e não é bem assim. Na verdade, a gente tem pontos de interseção que é justamente o conceito da multidisciplinariedade, que todas as disciplinas elas se convergem em algum ponto, sempre vai ter algo que vai agregar em outra disciplina. Então, retornando para essa nossa linha, dessa nossa história aqui, eu larguei a administração. Chegou um ponto que realmente eu vi que estava inviável carregar as duas faculdades e fazer as duas bem feitas, então eu decidi parar com a administração, que foi o momento que eu realmente me apaixonei ali pelo direito, foi o momento que eu vi que era o que tinha na minha frente, o que eu queria para o meu futuro. Só que, conforme o caminhar da história, eu já tinha provado um gostinho de outras áreas trabalhando em conjunto, então eu formei em Direito, só que eu vi que estava faltando algo, não estava completo. Então eu tive esse inconformismo, essa fome de mudança ali e de inovação, porque a faculdade em si não tinha me saciado. Não é uma questão apenas de uma faculdade ou de um curso. Eu acredito que seja uma dor que a gente encontra em grandes cursos, inclusive em grandes faculdades. Então, já no final da faculdade, vendo que ali a gente estava restrito ao cronograma, que inclusive é estabelecido pelo MEC, eu comecei a buscar alguns outros conhecimentos em outros lugares. Então, grupos de estudos, conhecimentos, principalmente cursos em outras áreas. A gente tem muito material gratuito, legal, e-books, cursos, inclusive vídeos de YouTube e podcasts. Tem muitos materiais gratuitos que a gente pode pesquisar, que a gente pode usar como fonte do conhecimento para agregar coisas que a gente nunca imaginou à nossa área. Então, eu comecei a coletar esses pequenos pontos de informação e trazer para minha aplicação jurídica no dia a dia. E eu acho aqui é um ponto interessante a gente colocar como que funciona essa coleta de pontos de informação, esses insights. A gente vai voltar nisso mais tarde, mas eu já quero adiantar para vocês. Porque o conhecimento em si, ele não é um estalo, ele não é simplesmente um eureka que vem uma ideia do nada na sua cabeça. Normalmente, para você resolver problemas de uma forma criativa, você tem que ter um background. Então, você tem que ter quase uma enciclopédia de pequenos conhecimentos, de pequenos insights que você foi coletando ao longo do tempo, e pode ter sido num vídeo que você viu, num podcast que você ouviu, numa música, numa conversa que você teve de bar com seus amigos, e em algum momento duas ideias completamente aleatórias se casam e podem ser uma solução para um problema seu. Isso tem tudo a ver com um dos aspectos do Legal Design que a gente vai voltar lá na frente.
voltando para o nosso storytelling, então, com esses conhecimentos interdisciplinares que eu fui coletando, eu conheci muita gente legal nessa minha jornada, nesse meu caminho, inclusive de várias áreas, não só restrita ao direito, e a gente foi coletando esses insights, esses conhecimentos, e eu me deparei com um termo muito curioso que é o legal design. Quando a gente fala do legal design, a gente já se remete à questão do design gráfico, não é? Às vezes alguma coisa muito vinculada a uma forma, a realmente uma arte, e não é bem assim. O design que a gente tem desse termo, ele vem mais relacionado ao design thinking, que é uma forma de resolver problemas de uma maneira criativa. Então, é o famoso pensar fora da caixa. E isso tem tudo a ver aqui com o que a gente vai conversar. Então, uma vez que eu me deparei com esse tema, eu resolvi procurar mais sobre ele. O que seria esse legal design? E aqui, ele no direito brasileiro principalmente, era um tema muito pouco disseminado no início dos meus estudos, então eu comecei a coletar algumas fontes externas, e aí eu vi de onde veio esse termo. O termo legal design, ele foi cunhado por uma professora chamada Margaret Hagan. Ela é professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ela criou uma iniciativa genial que chama Legal Design Lab. Tradução é o Laboratório de Legal Design. Lá é um local que os estudantes de direito, inclusive profissionais, se reúnem para pensar em soluções criativas para transformar o direito, principalmente para quem é de fora, então tornar o direito ali mais entendível. Tem toda uma iniciativa, ela criou um livro também totalmente digital e gratuito chamado Law by Design, que ela traz esses conceitos, ela traz aplicações práticas de como ela começou com essa ideia, e realmente a gente vê são iniciativas totalmente disruptivas, totalmente transformadoras. E é algo tecnicamente recente quando a gente fala no tempo jurídico, porque lá esse termo foi cunhado por ela em 2010 e chegou aqui no Brasil muito mais recente, chegou somente em 2016. Vocês vão ver aqui também, que a gente vai trazer para vocês, como que é um documento jurídico hoje e como que é um documento jurídico do passado, como que ele era feito há 20, 30, 50 anos atrás e como ele é feito hoje. Ao comparar, você vai se deparar que uma petição, um contrato é basicamente a mesma coisa. Eles são basicamente iguais. Então, enquanto na medicina, hoje a gente já fala de medicina robótica, de telemedicina, de impressão 3D de órgãos, na engenharia a gente já fala de tinta solar, a gente já fala de impressões 3D de residências, de prédios inteiros. No direito, a gente ainda tem contratos e petições feitas da mesma forma do que há dezenas, centenas de anos. Então, toda essa questão de estar por fora da transformação digital, ela causou esse incômodo, que foi o que fez surgir esse movimento, essa técnica do legal design, para fazer a gente casar, para a gente entrar na transformação digital e não ficar de fora. Mas então, afinal, o que é esse legal design? Em palavras curtas, bem objetivo aqui para você, é uma técnica que a finalidade principal dela é tornar o direito mais acessível, tornar o direito mais humano, feito realmente algo de humano para humano, não do clubinho jurídico, mas algo fora disso, algo que seja acessível a todos, até porque a gente está falando do direito de uma pessoa. A gente não está normalmente trabalhando o direito do advogado, o direito do juiz. O advogado e o juiz, eles são meios para potencializar, para fazer valer o direito da pessoa final, que é o cliente, e, por um paradoxo, é o que menos entende do que está sendo falado ali no meio jurídico, tá certo? Então, isso tem tudo a ver com o nosso evento, porque o legal design, ele é uma ferramenta de criatividade, ele é uma técnica de criatividade feita para democratizar o direito. Em palavras curtas, ele usa uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples, elementos gráficos, elementos visuais. Então, tudo isso, ele usa diversos elementos, tanto de construção linguística mesmo, para o entendimento do conteúdo, como de elementos gráficos, deixar um documento visualmente mais agradável para facilitar o nosso entendimento do direito. Então, tudo isso é feito não só para deixar um documento mais bonito, não só para seu documento parecer mais descolado, não, mas para melhorar a interação do usuário, realmente da pessoa final, do titular do direito com os documentos jurídicos, não somente com o documento, mas como o direito como um todo, como o mundo jurídico como um todo. E a gente gosta de trabalhar o legal design em 3 frentes principais. A gente tem o visual law, que é um termo que ficou muito famoso no meio jurídico. A gente tem o detox law e o próprio design thinking aplicado na área do direito. Eu vou explicar esses 3 conceitos de uma forma breve para você. Vamos começar com o design thinking, então. Curiosamente, quando você procura no Google
O Design Thinking aparece dessa forma. O primeiro resultado nas buscas é o conjunto de ideias e insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e propostas criativas. Então você perceba, o Design Thinking, a finalidade principal dele é solucionar problemas, é tornar algo mais entendível. E essa própria conceituação, esse próprio conceito trazido já é algo extremamente confuso. Então, num conceito de Design Thinking, a pessoa não pensou no usuário final, não usou Design Thinking e trouxe um conceito confuso. Então, traduzindo para você, o que realmente é o Design Thinking, o que ele significa para a gente? Ele é uma forma criativa de resolver problemas. Então, você entenda ele como uma ferramenta, como uma metodologia, como um próprio passo a passo. Ele é algo que vai nos ajudar a resolver um problema que a gente tem de uma forma diferente, não com soluções comuns que a gente já tem, que todo mundo está acostumado a ver, tá certo? Até porque soluções antigas não resolvem problemas novos. Então vamos lá, conforme eu coloquei aqui, o Design Thinking ele consiste basicamente em um passo a passo e eu quero trazer isso de uma forma simplificada para vocês. O primeiro passo que a gente tem é a empatia, que nada mais é do que a habilidade de se colocar no lugar do outro, uma das soft skills mais comentadas, mais desejadas, realmente enxergar o ponto de vista do outro. Então, se eu vou trabalhar ali fazendo uma petição para um juiz, eu tenho que adotar o ponto de vista desse juiz e pensar, se eu estivesse nessa cadeira julgando, como eu facilitaria a minha vida? O que eu poderia fazer num documento, às vezes numa audiência, para facilitar a vida desse juiz, para que o meu processo seja julgado de uma forma mais rápida e de uma forma favorável para o meu cliente. Por outro lado, se eu for fazer um contrato, por exemplo, para alguém de idade mais avançada, para um senhor, eu me coloco no lugar dele e como que ele gostaria de receber esse documento? Às vezes, com uma fonte, uma tipografia maior, por algum eventual problema de visão debilitada, talvez com um espaçamento melhor para facilitar a leitura dele, sem termos muito difíceis. Então, esse é o primeiro passo, eu me coloco no lugar do outro. O segundo passo é a gente coletar inspirações. Então, aqui a gente volta naquele primeiro ponto que eu comentei, que você não vai ter um eureka do nada, você precisa coletar pequenos pontos de inspiração ao longo do tempo, ao longo dos lugares que você frequenta, ao longo das atividades que você pratica. E com isso, você vai tendo essas pequenas ideias. Às vezes você vê um panfleto que usou uma diagramação legal, um cartão de visita, ou mesmo petições e contratos de outros escritórios, aplicações que podem ser até fora do direito, algum currículo que você viu, alguma diagramação legal, algum elemento visual que faz sentido você trazer para a sua petição. Então você coleta nesses diversos lugares as inspirações e você vai criando um banco imaginário de ideias. Com isso a gente passa para o terceiro passo, que é gerar a ideia. Já coletados esses pontos, você vai colocar tudo em cima da mesa e gerar todas as ideias. Essa fase é importante você não descartar nada. Nenhuma ideia, por mais absurda que pareça, toda ideia é uma ideia. Então você coloca elas na mesa, depois dá um passo para trás e verifica ali, tem a visão ampla do que você chegou de resultado. Por fim, você se apega às ideias tangíveis, tanto as que são viáveis, as que são praticáveis, tanto as que podem ser viáveis, as que podem se tornar praticáveis. Então, a gente se apega realmente a essas porque tem ideias que vão se mostrar totalmente inaplicáveis e a gente já vai ter aqui uma lista de soluções criativas para os problemas que a gente já teria inicialmente, tá certo? Então, basicamente, esse ponto, o legal design, seria o design thinking aplicado no direito. Agora a gente vai para uma segunda vertente, que é o famoso visual law. Ele é muito comentado, ficou muito famoso aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, que ele basicamente traz algo mais apelativo para o direito. Ele transforma aquela petição, aquele contrato que tem extensas páginas, que tem uma linguagem difícil e é simplesmente um preto e branco, parece um TCC, um contrato, uma petição, parece realmente ali um artigo científico, transforma em algo que parece uma jogada de marketing, uma proposta de marketing, porque transforma ali o documento com cores para destacar, classificar informações, faz o uso de ícones para chamar a atenção do leitor, para categorizar às vezes um contrato, então faz o uso de ícone, por exemplo, um X vermelho para demonstrar uma multa, um pequeno relógio para demonstrar o prazo,
a gente usa um cifrão ou uma nota de dinheiro para demonstrar ali a cláusula do pagamento. Então isso tudo facilita a visualização do contrato como um todo e a própria navegação no contrato. Então você vai saber ali, eu quero saber o pagamento, o prazo, eu me oriento pelos ícones, pelas cores. Isso facilita muito, muito a leitura e o entendimento dos documentos jurídicos e é aplicável em todas as instâncias para os mais diversos documentos. A gente também tem uso de fluxogramas, de mapas mentais para facilitar o entendimento de teses complexas. Então, por exemplo, se a gente vai mostrar uma relação empresarial, às vezes uma holding com várias empresas, ou então uma relação de direito de família, que a gente tem que mostrar ali vínculos entre pais, mães, avós, filhos, netos, tios, primos, a gente faz um mapa mental e com isso fica muito mais entendível para o juiz, seja num contrato, num pacto antinupcial, num testamento, numa petição de herança. Então, são elementos que às vezes salvam diversos parágrafos de redação confusa e trazem uma consulta bem mais visual, bem mais facilitada, o que traz uma maior celeridade aí, uma economia de tempo e dinheiro, tanto para a questão de gastos públicos mesmo, que acabam indo para o bolso do cidadão, tanto pela questão da burocracia e da demora que a gente tem, que é notória aí no meio jurídico. Por fim, não param por aí os elementos, a gente tem uso de QR Codes, de imagens, de tabelas e por aí vai. Eles realmente são ilimitados conforme a gente tem novos elementos gráficos vindo ao mercado, sendo descobertos, sendo combinados, todos eles podem ser aplicados na nossa petição, no nosso contrato, no nosso documento, sempre guardadas as devidas proporções. E por fim, eu quero trazer para você a nossa terceira frente, que é o Detox Law. O Detox, ele vem do inglês, que é realmente retirar excessos. A gente tem aí o famoso suco detox, né? Não tem diretamente a ver com isso, mas o que o suco detox faz? Ele remove gordura, remove impurezas do corpo. Então no Detox Law a gente vai remover as impurezas do documento, vai remover itens que não precisavam estar lá. Então basicamente a gente remove informações desnecessárias, o que acontece muito, por exemplo, em contratos. Porque tem vários contratos que a gente tem lá em cláusulas, disposições que já estão em lei. Um exemplo, se a parte A causar algum dano à parte B, a parte A deve indenizar a parte B. Isso já é uma das legislações mais básicas que a gente tem, que chama responsabilidade civil. Então isso basicamente não precisa estar no contrato, estaria o famoso termo, né, enchendo a linguiça ali, só estaria deixando o contrato mais extenso, mais demorado para leitura, mais demorado para aprovação. Então primeiro a gente tem esse ponto de remover informações desnecessárias, que não precisavam estar ali. Um outro ponto é remover informações em duplicidades, porque acontece muito em contrato e petição de ter informações semelhantes, que querem dizer a mesma coisa, estão localizadas em locais diferentes do documento, o que acaba também trazendo um desgaste para o leitor, porque ele se depara com a mesma informação duas vezes, às vezes informações conflitantes, e gera uma confusão na leitura, gera um maior desgaste de tempo para você ler. Então isso tudo atrapalha o nosso fluxo no mundo jurídico. Uma outra propriedade do Detox Law é a diminuição de páginas. Então com toda essa redução de documento, essa redução de cláusulas, de itens, de disposições, a gente também tem a redução de páginas. Então você imagina, só de você se deparar com um contrato, com uma petição de 30 páginas, é aquele documento que você vai deixar no canto da sua mesa e evitar ele ao máximo, porque ninguém gosta de ler um documento de 30 páginas. Agora, se você reduziu isso, você conseguiu colocar todas as informações que são relevantes, que precisavam mesmo estar ali, em 3 páginas, isso vai facilitar muito, vai fazer a pessoa ir até aquele documento e pronto, é uma das primeiras que ela vai resolver, porque tem uma informação trazida de uma forma muito mais facilitada, mais objetiva, então isso facilita o nosso trâmite no meio jurídico. Por fim, a gente tem no Detox Law, para a gente finalizar aqui, a famosa eliminação do juridiquês. E o juridiquês nada mais é do que os jargões jurídicos que são terríveis para o entendimento de qualquer um, inclusive no próprio meio jurídico, eles só burocratizam a nossa comunicação. Então, termos em latim, termos que são usados não só em latim, mas também uma palavra extremamente formal, extremamente conservadora, rigorosa na linguagem, que não precisa. A gente pode usar uma linguagem do cotidiano. Lógico que a gente não vai usar gírias no nosso contrato, mas uma linguagem mais informal, no sentido de linguagem do cotidiano, uma linguagem entendível. Isso é o cerne do Detox Law e a gente viu aqui essas 3 frentes principais do Legal Design. Agora eu quero trazer para você como que essas aplicações elas estão transformando o nosso meio jurídico.
e elas estão transformando não só o dia a dia do cliente, mas dos escritórios de advocacia, da advocacia pública, do Ministério Público, por exemplo, e também do meio judiciário. O meio judiciário tem se mostrado um grande protagonista na aplicação do legal design e a gente vai trazer alguns exemplos para vocês. Nos escritórios de advocacia, por exemplo, a gente já vê essas aplicações em contratos que são feitas ali para aquela questão do ícone que a gente falou, de imagens, de trazer, às vezes, cores, para deixar algo mais facilitado, às vezes, na identidade visual do cliente, para facilitar não só o entendimento, mas a vontade que a pessoa vai ter de interagir com aquele documento. E não só com contratos, mas também com petições, para o juiz querer interagir com aquela petição, um recurso, alguma outra peça processual que vai facilitar ali o nosso trâmite, vai facilitar a questão da velocidade dos gastos num processo judicial e na própria interação com o cliente, na forma que a gente vai mudando essa mentalidade para desburocratizar o direito, a própria interação com o cliente vira algo diferente, que eu imagino que seja o que todo cliente deseja, que é um advogado mais acessível, um advogado mais informal, que converse com você de igual para igual, trocando informações ali, sem aquele sigilo, sem o famoso clubinho jurídico, que só quem está ali dentro entende. Essa realmente é a meta, uma das metas principais do legal design, que é a democratização do direito. No meio judiciário, a gente já vê despachos utilizando o legal design, partindo da iniciativa dos próprios juízes, algo que facilita a identificação para um cliente que vai para uma audiência. A gente tem inclusive guias de audiência feitos por alguns tribunais que já facilitam ali o passo a passo, o entendimento, porque é um momento extremamente delicado, né? Que gera uma ansiedade para o cliente, principalmente porque é a primeira vez dele e a audiência é sempre um momento muito tenso entre as partes. Então, ter um documento assim facilita muito a vida dele, traz muitos benefícios e a gente vê a aplicação do judiciário, inclusive, em ambientes. E aqui eu quero trazer uma informação muito legal para você. Já tem tribunais que estão, especificamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, uma iniciativa extremamente inovadora, que é a aplicação do legal design em ambientes jurídicos. Então, em palavras curtas, o que a gente tem? Na hora que a pessoa vai despachar com um servidor público lá no fórum, como que é o procedimento? Ela fica em pé, aguardando numa fila, e no momento de ser atendida, ela é atendida normalmente em pé pelo servidor, de uma forma pública. Ela explica o que está acontecendo com ela, o que ela precisa resolver ali, e normalmente é algo realmente muito íntimo, porque tá na justiça, às vezes é inclusive um processo em segredo de justiça, e a pessoa fica numa posição desconfortável, conversando em pé, com um monte de gente em volta ouvindo. Então essa iniciativa genial, feita pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi um ambiente em que a pessoa ela vai ser atendida de uma forma sentada por um servidor, de uma forma exclusiva, e no ambiente, depois vocês podem pesquisar, inclusive com essas palavras-chave, você tem um ambiente acolhedor que não tem nada a ver com aquele fórum tradicional, não tem nada a ver com a imagem que a gente tem da justiça. E lá a pessoa ela se sente confortável, porque ela está num espaço privado, ela não está ali conversando dos seus problemas pessoais num espaço público, ela tem um espaço privado com o servidor, um espaço acolhedor e um espaço confortável. Então a gente vê toda essa mentalidade sendo utilizada pela criatividade para transformar aí o nosso ambiente jurídico, não só documentos, não só nossas palavras do dia a dia. E também no Ministério Público, conforme a gente colocou aqui, já tem petições sendo feitas nesse sentido, tem muitos materiais legais que a gente está vendo, muitas iniciativas partindo de todos os lados. Para a gente concluir aqui, a gente traz essa ideia principal, não é? Porque o legal design em si, ele é uma técnica que veio para trazer um maior entendimento, uma maior velocidade no mundo jurídico, uma maior economia. Então são menos gastos para todos, menos gastos para o poder público, menos gastos para o cidadão, uma maior velocidade nos processos. Tudo isso a gente utilizando da criatividade, que tem tudo a ver com esse nosso projeto, com o Dia Mundial da Criatividade, que ela potencializa, junto com o legal design, uma transformação não só no mundo jurídico, mas uma transformação que ultrapassa isso, uma transformação que ultrapassa limites, que ultrapassa fronteiras, que ultrapassa pessoas e organizações. É realmente um movimento global. A gente tem aplicação de legal design por todos os países do mundo, a gente vê em dos mais diversos campos, nas mais diversas fronteiras, nos mais diversos anos, idades, tempos. Então, essa é a minha mensagem. Eu queria trazer para você saber o que está acontecendo realmente esse movimento criativo dentro do mundo jurídico, e para os próximos anos com certeza teremos muitas novidades, uma transformação geral. Aqui fica o meu muito obrigado.